Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é o reality show mais real do planeta. Uma análise crítica da COP30 e o espetáculo climático da governança global. Então vamos lá, gente. A cada ano, o mundo volta a sua atenção para esse espetáculo aqui global de alto risco, que é a Conferência das Partes, a COP, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Então ela é apresentada como o principal fórum da humanidade para enfrentar a crise climática. Então, ó, essa galera bonita aqui que esteve na COP24 lá no Azerbaijão. Então a gente vai ter aqui um roteiro familiar de reuniões tensas, discursos apaixonados, declarações de última hora aí que prometem salvar o planeta, aquela coisa linda que a gente já conhece. No entanto, após 3 fucking décadas de performances anuais, a realidade brutal vai contradizer totalmente a narrativa oficial do que anda acontecendo, porque as emissões aqui de gases de efeito estufa vai continuar a subir, que são aqueles limiares críticos do sistema terrestre em que pequenas mudanças vão provocar alterações abruptas e também irreversíveis aí no nosso clima global. E logicamente, como não poderia deixar de acontecer, os impactos da crise vão se acentuar desproporcionalmente sobre aqueles que são os mais vulneráveis. E aí esse vídeo vai ter uma função aqui um tanto polêmica, porque a gente vai demonstrar aqui que a incapacidade da COP de gerar resultados concretos, isso não é um erro, tá? Vai ser a sua função. Então a conferência não existe para resolver crise climática, mas essa conferência vai existir apenas para administrar a percepção pública. Então vai ser um espetáculo político aí sofisticado, uma espécie aí de Big Brother, só que sem tanta gritaria, sem tanta baixaria e sem pessoas com pouca roupa. Enquanto o sistema que provoca o colapso climático vai seguir intacto. Então o papel aqui é simples, parecer que algo está sendo feito, criando uma sensação de progresso e também neutralizando essa indignação social. E enquanto isso, negócios vão continuar ocorrendo para acumular e acumular e acumular capital sem interrupções. E quando eu falo de metáfora de reality show, isso não é só ilustrativo aqui, vai ser analítico, porque a gente vai ter um programa com elenco fixo e papéis bem definidos. Porque pensa comigo, os negociadores aqui do Estado, eles vão ser como os participantes aqui de um reality show. Então eles são idealistas, mas eles estão presos aos interesses econômicos e também nacionais. E aí a gente vai ter na sequência os lobistas corporativos. Então os lobistas, eles vão superar o número de delegados de países inteiros. Então eles são os produtores desse reality show aqui. Eles vão controlar o roteiro pelos bastidores, tudo para proteger os seus lucros. Então a galera ali do petróleo, dos combustíveis fósseis e etc. E depois a gente vai ter as celebridades ali ativistas que vão ser ali os convidados especiais. Então eles vão dar shows ocasionais aqui no Big Brother, vão trazer glamour, vão trazer emoção ali para todo aquele cenário, mesmo que seus estilos de vida contradizam um pouco desse discurso aí. E por último a gente vai ter os movimentos populares dos povos indígenas. Então esses vão ser os eliminados do programa aqui, que vão ser as vozes genuínas da crise, elas vão ser aplaudidas ali de vez em quando, mas elas raramente vão ser ouvidas na decisão final. Então a história da COP, ela é uma série de promessas grandiosas e resultados decepcionantes. Desde a primeira edição aqui em Berlim, passando para Dubai, vai ter sempre ali um roteiro muito parecido. Mas vamos voltar lá para o passado para entender como isso aconteceu. Então isso vai começar lá no Rio de Janeiro em 92, durante ali a cúpula da Terra, que vai ser criada então a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. E é aqui que vai ser montado o palco então para as futuras COPs, cuja primeira edição ali vai ocorrer em Berlim então em 95. Só que desde o início, o processo vai trazer uma falha aqui fatal, que é o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Então, na teoria, isso vai parecer justo. Ele vai reconhecer que os países ricos, eles têm uma responsabilidade histórica maior sobre o aquecimento global. Até porque se a gente olhar aqui nessa época, é isso justamente que vai acontecer. Só que na prática, isso vai virar uma brecha política, porque os Estados Unidos e outras potências internacionais, que são muito ali industrializadas, elas vão usar esse compromisso para bloquear compromissos mais duros, alegando que vai ser injusto impor essas metas se a China, a Índia ou outros países aí em desenvolvimento, eles não tiverem as mesmas obrigações. Então, desde o nascimento aqui, a justiça climática vai ser sacrificada em nome dessa competitividade econômica. E aí a COP3 aqui em Kyoto vai ser esse primeiro grande clímax ali da narrativa climática global. Então, o protocolo de Kyoto aqui ele vai ser celebrado como uma conquista histórica. Vai ser o primeiro tratado a impor metas legalmente obrigatórias para a redução de emissões dos países industrializados. Mas claro que, como em qualquer bom drama aí político,
risco, a vitória vai ser ilusória. E a primeira falha aqui já vai ser a fraude da linha de base de 90, porque essas metas de redução se baseavam ali naquelas emissões de 1990, que foi ali um ano mágico, que foi escolhido porque coincidia ali com o colapso econômico da União Soviética no leste europeu. Porque essa desindustrialização repentina, ela vai gerar uma grande quantidade de reduções fictícias, de emissões ali que não resultaram de políticas climáticas reais. Então, muitos países puderam cumprir suas metas apenas comprando ali créditos de carbono sobrantes, sem mudar absolutamente nada nas suas economias. Então, os números pareciam muito bons, mas o clima nem tanto. E ainda a gente vai ter uma segunda falha, que são os protagonistas ausentes. Então, os Estados Unidos, que eram os maiores emissores do planeta na época, como a gente pode ver aqui em azulzinho, ó, na época aqui, eles nunca vão ratificar esse tratado. E o Senado americano vai deixar muito claro que ele não vai aceitar nenhum acordo que não obrigasse também as nações em desenvolvimento entrarem nisso também. E claro que aí a China e a Índia, que a gente consegue enxergar aqui, eles vão ficar fora das suas metas também. Então o resultado ali foi um protocolo geral sem os principais atores do problema. Foi tipo ali um filme do Harry Potter sem Harry Potter. E os números vão mostrar isso. Então mesmo com o protocolo em vigor, desde 90 aqui até 2012, a gente vai ter um aumento aqui de 53% das emissões de CO2. Então o impacto no aquecimento global foi praticamente nulo aqui. E é estimado aí uma redução de 0,04 graus Celsius até o fim aí do século 21. Então Kyoto vai se transformar num padrão de todas as próprias edições da COP. Ele vai ser um acordo aqui celebrado como uma vitória histórica, mas que na prática vai mascarar ali um fracasso. E aí a gente vai dar um pulo para a COP 15 em Copenhague, que vai ser promovida aqui com um momento decisivo. Então vai ser a cúpula que vai criar essa sucessão do protocolo de Kyoto, a evolução de tudo isso aí. Então as expectativas vão ficar muito infladas aí. Aqui a gente tem o Lula conversando com o pessoal. E qual que vai ser o resultado aqui? Um fracasso espetacular, porque essa COP vai entrar num colapso, vão ter aí profundos desentendimentos entre países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, e o tão esperado acordo aqui vai se transformar num documento improvisado. Então isso aqui vai ser o acordo de Copenhague, que nem sequer vai ser aprovado. Então esse fiasco aqui vai ser um ponto de virada, porque foi o fim da era dos tratados obrigatórios. E os produtores do show, lembra que eu falei dos produtores do reality show? Eles vão aprender uma lição bem valiosa aqui, que a obrigatoriedade vai atrapalhar o show. Então, para manter o espetáculo funcionando aqui, vocês estão exigindo demais obrigatoriedade, o que é isso? Que tal se a gente for voluntário? E a gente fazendo a diferença no mundo. Então a gente vai ter uma troca aqui de negociação por performance. Mas se a COP de Copenhague foi um fracasso, em Paris aqui a COP 21 vai ser sucesso total. Agora vai. Agora é o renascimento. Então o Acordo de Paris aqui vai ser apresentado como uma vitória aí sem precedentes. Um marco histórico que vai unir todas as nações em uma causa comum. Vai ser o Nirvana aqui, o que vai unir todas as tribos. Como diria aqui o Jim Ouro Preto do Capital Inicial. Mas o brilho dessa celebração aqui vai esconder o essencial. Porque Paris vai ser o ponto alto aí dessa diplomacia performática. Justamente porque vai abandonar qualquer ideia ali de obrigatoriedade. Então não vai ter mais essa pretensão. E aí a ideia central desse Acordo de Paris vão ser as contribuições nacionalmente determinadas. Ou seja, vão ser os planos voluntários aí, em que cada país vai criar o seu para reduzir suas emissões. Então não vai ter fiscalização, não vai ter penalidade para quem falha, também não vai ter nenhum mecanismo ali que vai vincular tudo isso. Então o sistema vai se sustentar em uma pressão moral e ciclos ali de 5 anos para o aumento de ambição. Então é um mecanismo que vai se provar altamente insuficiente. E aí então foi formado um modelo para uma máxima participação e uma mínima responsabilidade. Então o que importa é tu vir, tu participar, tu beber, tu fazer a festa aqui, mas não precisa ter muita responsabilidade não. E a consequência direta desse modelo é o que a gente chama de lacuna de ambição. Então mesmo que as NDCs ali fossem seguidas à risca, o que é bastante improvável, o rumo vai continuar seguindo o rumo a esse aquecimento de 2,6 graus Celsius até 2,8 graus Celsius até 2100. O que é muito além da meta de manter o aquecimento abaixo de 2 graus Celsius. E ainda de buscar 1,5. Então o Acordo de Paris, ele vai garantir essa participação universal justamente por tornar o fracasso inevitável. E aí dentro dessa narrativa do Acordo de Paris, a gente vai ter aqui o balanço global, que é esse episódio aqui de reencontro desse reality show climático. Então é um momento onde todos os países vão se reunir para passar vergonha, mas também para avaliar oficialmente se eles estão cumprindo as metas de Paris. E a primeira edição vai ocorrer aqui em Dubai. E o resultado você sabe, totalmente previsível. O mundo não está no caminho certo para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Mas isso aqui vai cumprir uma função boa a nível de espetáculo. Ele vai manter essa aparência aqui de responsabilidade, ó, todo mundo aqui, ó.
bonitão, né? Como se o sistema tivesse aí se autoavaliando, mas na prática isso aqui vai servir para reacender esse senso de urgência e preparar aí o palco para mais promessas, para mais manchetes, sem nunca questionar se esse próprio processo funciona. Mas o grande resultado aqui dessa COP vai ser de uma frase aí que vai soar histórica. Os países vão se comprometer aqui a fazer uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Então vai ser a primeira vez que os combustíveis fósseis, eles vão ser mencionados explicitamente uma decisão da COP. E isso bastou para ser celebrado como um marco. Mas o texto vai ser basicamente aí uma obra-prima da linguagem performática. Então essa palavra escolhida aqui, transição, é um gesto político aí cuidadosamente calculado. Pô, é transição, a gente tá aí num processo, estamos indo. Pode ser que seja logo, mas pode ser que não seja também. Então ele não vai utilizar um termo mais oficial como phase out, por exemplo, que é a eliminação gradual disso, que é algo muito mais forte, que phase out é muito mais metrificável, existe um plano por trás. Não, vai ser essa transição que é uma palavra mais forte e vai agradar aí as grandes empresas de energia e também os petroestados. Então essa frase vai soar como mudança, mas no fim não vai mudar nada, porque não tem prazo, não tem meta, não tem nenhuma obrigação concreta. E pior, o documento vai estar cheio de quebras semânticas, como por exemplo aqui, a eliminação do carvão não mitigado, ou seja, apenas eliminar o uso do carvão, aquele ali sem tecnologias de captura e também de armazenamento de carbono. Então isso não significa nada. Outra também, o fim aí dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis. Então dá a entender aí que apenas os incentivos que não são bem desenhados, eles podem ser cortados. O que for bem desenhadinho pode. Então essas expressões deixam tudo em aberto. Nós podemos ter interpretações bem convenientes aqui e que vão dar margem para continuar o mesmo processo aqui de exploração. Só que aí a gente vai ter aí o disfarce de novas tecnologias, como por exemplo a captura de carbono. E aí enquanto as câmeras aí focam nos discursos emocionados e naquelas longas negociações, o verdadeiro poder da COP vai acontecer nos bastidores, longe do olhar público. E aí a ideia de que a COP é uma negociação entre países soberanos, isso aí é uma ficção muito conveniente, porque na prática eles vão ser um dos maiores eventos de lobby corporativo do planeta. E de forma muito especial aqui, para as indústrias mais responsáveis pela crise que esse evento busca combater. E os números vão falar por si só. Então em Dubai nós vamos ter 2.456 lobistas de combustíveis fósseis credenciados, que é mais do que as delegações de 10 países mais vulneráveis pelo clima somados. E isso aqui não é uma exceção, logicamente. Nas últimas 2 décadas, representantes das maiores empresas de petróleo e também de gás, eles vão participar mais de 7.200 vezes dessas negociações climáticas da ONU. E desde o Acordo de Paris de 2015, as 5 gigantes aí do setor, como a Shell, a BP, a ExxonMobil, a Chevron e também a Total Energies, todas elas vão levar aí mais de 400 lobistas em suas conferências. Então o resultado disso aqui é um processo que nessa fachada de discurso internacional, que vai ser ali cooperativo, na verdade vai ser um congresso corporativo disfarçado aí de cúpula ambiental. Só que o lobby não vem apenas do petróleo, né, gente? A gente também tem o agronegócio global, então incluindo aí gigantes da carne, também dos laticínios, também de pesticidas. Então a gente vai ter empresas aqui como a JBS, a Bayer, a Nestlé, todos eles ampliando fortemente a presença na COP também. E centenas de delegados ligados a esses setores, eles vão participar das COPs, muitos com credenciais oficiais de países ainda, o que vai garantir a eles acesso direto para as mesas de negociação. E o caso brasileiro é muito emblemático, porque as delegações do país frequentemente vão incluir representantes da indústria da carne, como a JBS ou a Marfrig. Então vão transformar esse espaço de formulação de políticas em um fórum de defesa de interesses privados. E é claro que esses lobistas não estão indo lá para dar uma olhada, para dar uma passeada. Eles moldam ativamente os resultados. E aí as estratégias que eles vão ter vão ser múltiplas aqui. Eles vão diluir a linguagem dos textos finais, então vão substituir termos como eliminação gradual por transição, que a gente já falou, vão promover soluções ilusórias também, como esses concertos tecnológicos, como por exemplo net zero, captura de carbono, mercados de carbono também. Tudo isso que dá uma ilusão de progresso sem realmente alterar o modelo de exploração. E também eles vão ajudar a espalhar desinformação. Então vão plantar dúvidas sobre essa urgência da crise ou sobre essa viabilidade das transformações necessárias e também cooptar a liderança nas conferências, como aconteceu aqui na COP28, onde o presidente foi o CEO da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. Então, gente, é como se o CEO da Playboy se tornasse o novo Papa no Vaticano. Mas tu achou que estava ruim o vídeo? Calma que vai ficar pior, porque nenhum reality show vai estar completo sem suas estrelas convidadas. E na COP não vai ser exceção. Então a gente vai ter aí figuras de alto perfil, atores premiados, influenciadores digitais, todo mundo
subindo nesse palco climático com discursos emocionados, hashtags inspiradoras, pose de engajamento. E o paradoxo é muito evidente, porque enquanto eles vão defender essa urgência da ação climática, muitos vão viver um estilo de vida de altíssimo carbono. E o uso de jatos particulares é o exemplo mais gritante. Mais conhecido aqui é o Leonardo DiCaprio. É bom ator? É, mas vacila, porque ele, para receber um prêmio ambiental, vai viajar de jato particular para receber esse prêmio. E as grandes corporações vão começar a entender cada vez mais o valor desse espetáculo. Então, ao invés de combater o ativismo de celebridades, eles vão começar a usar isso como ferramenta de marketing. Então, marcas como a H&M, aqui a Boohoo que a gente está vendo, e que são empresas aí notórias pelo fast fashion e também por esse consumo descartável, vão nomear aqui a Kourtney Kardashian como embaixadora da sustentabilidade, vão colocar também a Maisie Williams como outra embaixadora. Então, a gente começa a ter cada vez mais esse teatro aí de aparências. E é o que a gente chama aqui de greenwashing. Então, enquanto a empresa mantém um negócio insustentável, baseado na mão de obra barata, baseado na exploração de mão de obra, na produção em massa de resíduos, eles vão pegar as imagens das celebridades para emprestar essa imagem de credibilidade. E claro que nesse ecossistema, os fãs vão desempenhar um papel crucial, ainda que seja involuntário aqui. Então, a gente vai ter essa rede de defesa automática aqui pelos fãs, onde qualquer crítica a essa incoerência vai ser aí abafada pela lealdade emocional. Então, o próprio público vai alimentar esse ciclo de consumo e que vai ser promovido aí por essas figuras. Então, o resultado disso vai ser perverso. O ativismo aí das celebridades, algo que poderia desafiar o sistema, vai acabar reforçando esse sistema. Então, a ação climática também começa a se tornar um produto de consumo e em parte do branding pessoal de quem performa isso. Então, o palco da sustentabilidade vai deixar de ser um cenário de enfrentamento e vai se tornar mais um capítulo da indústria de entretenimento global, com roteiros, patrocinadores e uma audiência aí muito fiel. E a transformação da COP em um reality show global aqui vai ser só possível graças ao seu principal aliado, que é a mídia de massa. Então, o que vai começar como um encontro técnico entre ali os diplomatas, os cientistas, vai se tornar um mega evento midiático, com cobertura ao vivo, um monte de hashtag, com pautas diárias, coletivas de imprensa, dignas aí de um Oscar, um festival internacional. E reconhecendo essa dinâmica, a COP também vai passar a gerenciar a sua presença na imprensa. Então, eles vão criar sistemas de credenciamento online, vão ter salas de mídia, vão ter um fluxo constante de comunicados oficiais. Então, a conferência vai deixar de ser esse espaço de negociação diplomática e vai se tornar também uma operação de relações públicas global. Mas o problema não é apenas a quantidade de cobertura, é como a cobertura é construída. Porque ao invés de abordar as estruturas profundas dessa crise, que é o poder das corporações, que é a falha dos mercados de carbono, que é a lógica extrativista do sistema econômico, a mídia vai preferir mais esse enquadramento episódico e também mais dramático ali. Então as COPs vão ser narradas como batalhas políticas, com vencedores, vilões, reviravoltas e finais de temporada. Então os holofotes vão ficar mais nesses embates entre os países, entre os prazos de última hora e também os acordos ali de corredor. Então o resultado aqui vai ser uma simplificação de um processo que vai transformar a nossa crise civilizatória em um drama televisivo anual, com personagens, com muito clímax, mas sem consequências reais. E até mesmo o ativismo climático vai ser moldado pelas forças da mídia, porque eles vão ganhar visibilidade apenas quando eles se encaixam no formato aceitável da mídia jornalística. Porque se o protesto é pacífico e inspirador, ele ganha apoio. Agora, se ele for mais radical ou violento, ele vai ganhar rejeição. Então, os ativistas vão começar a autocensurar suas críticas, escolhendo as ações ali amigáveis à mídia também. Então, no fim, a batalha aqui da opinião pública vai ser mais uma batalha por atenção, uma batalha por emoção e não por transformação. E aí, nesse ano, o Círculo Climático Global vai chegar no Brasil. E vai ser no coração da Amazônia aqui, o lugar mais simbólico e também paradoxal possível para discutir o futuro do planeta. Porque nenhuma região encarna tão claramente esse contraste entre riqueza ecológica e destruição econômica. É um sistema essencial para a estabilidade climática mundial e é, ao mesmo tempo, uma das fronteiras mais violentas da exploração de recursos. Então, a COP30 vai ser encenada em um cenário real, onde essa retórica das negociações encontra esse solo manchado por conflitos, por desmatamento e também por resistência aqui das pessoas. Porque se a gente olhar aqui Belém no mapa, a gente vai ver que ela está às margens aqui da maior floresta do mundo, que é reguladora do clima, que é o lar aí de povos tradicionais e também um alvo permanente do extrativismo. E a Amazônia aqui é esse centro de conflitos socioambientais que são impulsionados por essa demanda global por commodities. Então, o desmatamento pela pecuária, pela soja, a mineração ilegal também, os mega empreendimentos de infraestrutura, tudo isso continua a avançar, continuam fragmentando ecossistemas e também deslocando comunidades. Então, a gente vai ter grilagem, vai ter violência,
violência, vai ter expropriação de territórios indígenas, quilombolas e rurais também. E estudos mostram que onde o desmatamento cresce, também vai crescer os assassinatos de ambientalistas e também dos defensores de direitos humanos. Então a COP30 vai acontecer sobre esse solo em disputa, onde a floresta também é uma luta de classes, entre o capital global e os que insistem em viver aqui em equilíbrio com o território. Então, como anfitrião, o Brasil assume esse papel aí de protagonista e vai encarnar aqui essa contradição central dessa política, essa política climática contemporânea. Então, se por um lado Lula vai restaurar ali políticas ambientais, vai reduzir o desmatamento, vai recuperar esse prestígio internacional também, se apresentando como líder do Sul Global na defesa da floresta e nesse debate sobre o financiamento climático, por outro, ele vai manter essa aposta no extrativismo. Então, o plano da Petrobras prevê, né, esse forte aumento aqui da produção de petróleo, incluindo a exploração da foz do Amazonas, que é inclusive próximo ao local da conferência. Inclusive a retirada do Brasil da OPEC+, às vésperas da COP28, isso vai evidenciar, né, esse discurso duplo, que é uma liderança verde em público, mas tem muita expansão fóssil nos bastidores sim. E a relação com o agronegócio vai reforçar esse mesmo dilema. Então, apesar do discurso ambiental, o governo vai continuar aprovando agrotóxicos, vai financiar as safras recordes aí e vai enfrentar essa resistência do Congresso ruralista nesses temas como demarcação indígena. E a aposta em biocombustíveis também vai favorecer o setor agroexportador e vai levar novas tensões sobre o uso da terra e também a segurança alimentar. Então o Brasil vai chegar nessa COP30 tentando interpretar dois papéis aí que são irreconciliáveis, o de guardião da floresta e ao mesmo tempo de potência petroleira e também agrícola. Então a COP30 promete aí ser o episódio mais simbólico e mais tenso desse reality show climático aí que a gente está vendo. E o Brasil aqui encena muito bem isso, porque é um retrato exato desse dilema global. É um país que precisa explorar seus recursos para crescer, mas também precisa fingir aí que protege o planeta para continuar aí sendo aceito nesse jogo internacional. Mas também não precisa muito. Então o Brasil é esse anfitrião perfeito desse espetáculo. E talvez seja o episódio aí mais realista de todos que a gente vai ver. E agora eu quero saber da sua opinião. O que você pensa sobre essa COP? Você tá otimista? Acha que vai dar bom ou não? Diz aí nos comentários. Ainda não se esqueça de conhecer os serviços da iGreen Sustentabilidade aqui abaixo. Você quer implementar a sustentabilidade em algum projeto de forma real, com dados, com métricas, com processos reais? Fala com a gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te aguardo no próximo. Um grande abraço.